Olá pessoal, professor Renan, passando aqui já nesse mês de janeiro de 2025, respondendo as suas perguntas sobre a nossa fé católica. Pergunta de hoje é: qual o significado do número 666, a besta, que aparece lá no livro do Apocalipse, no capítulo 13? Eu estou aqui com a minha Bíblia, se você quiser pegar aí a sua. Apocalipse, capítulo 13, versículos a partir do 16. Muitas pessoas têm dúvida, com medo do Apocalipse. Bom, já vou dizer que o livro do Apocalipse, nós não precisamos ter medo ao lê-lo. Na verdade, é um livro que fala da esperança do povo que na época era perseguido pelo Império Romano. Então, nós estamos ali por volta do ano 100 depois de Cristo. E o capítulo 13 fala desse número da besta. Eu vou ler para entender melhor. Diz assim, versículo 17: assim ninguém pode comprar nem vender, a não ser que tenha a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem for atento, calcule. O número da besta é o número de um ser humano. Este número é 666. Nossa, as pessoas começam a ter medo, Meu Deus do céu, esse número da besta. Bom, gente, vamos partir do pressuposto que você está sendo perseguido. Os cristãos estavam sendo perseguidos. Por quem? Pelo Império Romano. E se eles fossem pegos, eles eram mortos, crucificados, degolados. Então eles criaram uma simbologia, porque na língua tanto grega como hebraica, digamos assim, as pessoas colocavam a referência numérica em letras, coisa que é um pouco diferente aqui no nosso idioma português. E então, o número 666 não é o número do demônio. Calma, olha o que o texto diz. É o número de um ser humano. Ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Na moeda, assim como hoje, mas naquela época, tinha a figura do imperador. Então, o 666 é o número do imperador, que na época era César Nero, que perseguia e matava os cristãos. Se a gente fizer um cálculo, vou colocar aqui desse lado uma tabelinha, a gente vai ver que cada letra corresponde a um número. É uma simbologia, A gente chama isso de gematria. É uma forma de você colocar nas letras uma expressão numérica. E vai formar o número 666. Por que os cristãos faziam isso? Exatamente para que os soldados romanos, se pegassem aquela carta, não descobrissem que os cristãos estavam falando de quem? Do imperador Nero. Então era uma forma de driblar ali a maldade do Império Romano. Tanto é que não fala do demônio, o número é de um ser humano. Quem é sábio, calcule. Também uma outra simbologia importante na Bíblia, o número mais importante, um dos números mais importantes é o número 7. O número 7 é o número da plenitude. Numa simbologia, o ser humano nasce 5 e ele precisa chegar à sua plenitude, que é o número 7. Qual é o número que fica entre o 5 e o 7? O 6. Tudo que Deus faz e que é bom, na tradição judaica, é sempre 3. Deus é santo, santo, santo. Na nossa linguagem cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. E aqui mostra também a imperfeição. A imperfeição em sua máxima potência, que é o quê? Fazer o mal, matar, perseguir pessoas. Não só cristãos, seres humanos, filhos de Deus. Então, o 666 é o número da imperfeição. Então, nós não precisamos ter medo. A Bíblia não está falando do demônio, do diabo. Está falando de um ser humano. E aí a gente precisa se perguntar, hoje, na nossa sociedade, na nossa vida, eu sou aquele que levo a vida, que defendo a vida em sua dignidade, ou levo o terror, a morte, a besta fera que o Apocalipse fala? Fala que o número é o número de um ser humano. Então, em nós podemos ter a graça de Deus de salvar alguém ou de matar, de condenar, de discriminar. Portanto, nós não precisamos ter medo. E por que o número 6? Porque é o número da imperfeição. Mostra que não vai ser perfeito, que vai passar do Império Romano. O Apocalipse ele já faz uma revelação do que vai acontecer
4 séculos depois, porque o Império Romano, que se achava, né, o imperador Deus na Terra, o que aconteceu no século V? O Império Romano caiu. Tudo que é humano cai. E a nossa fé, a nossa igreja, a fé em Jesus, continua viva, porque as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a palavra de Deus.